Falar de notícia boa agora, e notícia boa no mercado de trabalho, viu? Agosto e setembro são os meses com os melhores resultados nessa área e as micro e pequenas empresas responderam nesse período por 1,1 milhão de reais, ou seja, 1 milhão de reais não, de postos de emprego, perdão. Ou seja, 71% do total de 1,5 milhão de novos empregos formais gerados entre os meses de janeiro e setembro de 2023 aqui no Brasil. E olha só, nos meses de agosto e setembro foram registrados, gente, 219.330 e também no mês de correspondente, né, o mês de setembro, 211.764 novas contratações e com carteira assinada. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o gerente do Sebrae Goiás, Francisco Lima Júnior. Seja muito bem-vindo aqui ao JBC para falar de uma coisa muito boa, né? Bom dia. Boas notícias, né? Boas notícias, emprego, que sempre é uma preocupação, ou pelo menos foi mais ainda depois da pandemia, né? Essa preocupação de geração de emprego, de diminuição de desemprego em todo o país. E aí vem 2023 fechando com essa boa notícia, quase fechando, né? Mas com muita boa notícia. Exatamente, os resultados são muito bons, né? Então, quando a gente olha para o número de desocupados no Brasil, isso tem caído sistematicamente. E como você falou, né? Quando a gente olha para o CAGED, que traz os dados do emprego formal, ou seja, com carteira assinada, né? São dados muito, muito interessantes, assim, sempre trazendo positivos, resultados positivos, ou seja, a cada mês a gente tem novos postos de trabalho, né? Um saldo positivo de cada um desses meses, totalizando aí os números tão interessantes e tão impressionantes como você colocou aqui na abertura. E a gente olha esses números com muito entusiasmo, porque em muitos setores não é permitido sequer a abertura do MEI, né? Existem algumas atividades que são contempladas pelo MEI, mas outras que não são, ou seja, pessoas que estavam ou na informalidade ou até no desemprego, estão empreendendo, montando aí pequenas empresas e estão empregando, ou seja, é muito mais gente saindo dessa taxa de desemprego, né? A que se deve isso? Tem algum setor que puxou mais esse levante aí? Sim, quando a gente olha assim, para a realidade das micro e pequenas empresas, que são as grandes geradoras de emprego hoje no Brasil, como você colocou, 70% quando a gente olha para o Brasil, mas quando a gente olha para o Goiás, os números ainda são melhores ainda, né? Então, quando a gente olha o ano, 80% dos empregos, do saldo dos empregos gerados, foram responsáveis pelas micro e pequenas empresas. E se a gente olhar só o mês de setembro, que é o último dado que a gente tem, mais de 95% foram empregos gerados pelas micro e pequenas empresas. E o grande setor que dinamiza, né, principalmente, é o setor de serviços. É o setor de serviços, depois seguido pelo comércio, construção civil, né? Então, são os principais que puxaram. E as atividades são bem variadas, né? Desde serviços de apoio administrativo, de escritório, que foi o maior gerador de empregos para o mês de setembro aqui em Goiás, mas fabricação de automóveis, e também bares e restaurantes, né? Alimentação fora do lar também, os três principais quinais que impulsionaram esses bons resultados. E a gente sabe que esses próximos meses agora, né, novembro, dezembro, janeiro, até ali fevereiro mais ou menos, isso pode aumentar ainda mais, né? Porque o setor de serviços e o comércio, principalmente, tem contratado bastante justamente aquelas vagas temporárias, né? Que também somam positivamente nesses dados, né? Exatamente. Então, a principal data comercial, né, que é o Natal, ela realmente puxa muito, e isso a gente vê na cadeia inteira, não só para o comércio, o serviço, mas também para a própria indústria que tem que abastecer o comércio durante esse período, né? Então, puxa-se bastante, né, o número de empregos, o saldo de empregos, ele eleva bastante no final do ano por conta dessas contratações. E o número de empregos sendo gerados aqui em Goiás, mais especificamente, né, para a gente trazer para a nossa realidade, também reflete um trabalho de respaldo para esse empreendedor, né? Seja com capacitação, seja com linhas de crédito, e é dessa forma que o Sebrae atua, né? Exatamente. Então, a gente dá o apoio para o desenvolvimento, não só para quem quer abrir um negócio, né, para que ele comece mais certo, diminui um pouco os riscos da atividade econômica, mas para aquele que já está também em atividade, como é que ele se prepara, como é que ele resolve os problemas internos da empresa e como é que ele faz para organizar a sua empresa para crescer, né, para vender cada vez mais, para ter esse crescimento sustentável. E cada vez que um pequeno negócio se desenvolve, ele vai precisar de mais pessoas, de mais contratações, um ciclo virtuoso aí nessa relação. Ciclo virtuoso, exatamente. E agora, para esses meses aí que é considerado assim, o melhor mês para o comércio e para a área de serviços também, né, dada
agora as confraternizações de fim de ano. Tem alguma ação especial do Sebrae em relação a esses empresários? A gente tem uma atuação muito múltipla, né? Então, dependendo do setor ou tipo de empreendimento, a gente tem algumas ações específicas. Mas, independente de uma ação coletiva, né, qualquer empresário pode nos procurar, sendo micro, pequena empresa, ou MEI, ou aquele potencial empresário, quem está na informalidade, pode nos procurar com a sua demanda específica que a gente vai atender para melhorar e otimizar o seu negócio. Eu vou pedir para você desmistificar, né, o serviço do Sebrae, porque muita gente pensa que para poder ter o auxílio da equipe do Sebrae, seja em qualquer setor, né, da área do empreendedorismo e tudo mais, precisa se investir muito numa assessoria técnica especializada. Mito ou verdade? Conta pra gente. Mito, totalmente mito. A maioria dos nossos serviços, dos nossos atendimentos são gratuitos para o empreendedor, né? E não tem sorteio, não tem fila, né? Chegou, tem o direito ao atendimento, ele é atendido com orientação técnica, seja com capacitação. Alguns outros serviços, como consultoria ou serviços tecnológicos, eles têm um subsídio muito grande que o Sebrae dá, então praticamente 70%, né? Via de regra 70% do custo do serviço o Sebrae subsidia para esse empresário, então é um valor muito pequeno, muito baixo, para que ele possa fazer a melhoria dos seus processos, né, ou investimento na sua empresa. E na sua opinião, para quem tem ainda o sonho de empreender, tem um pequeno negócio, mas quer expandir esse negócio, né, a ponto de torná-lo uma microempresa, uma pequena empresa, né? Eu tenho um MEI, eu ofereço um serviço, mas eu estou precisando de mais ajuda, porque o MEI pode ter até um funcionário, né? Mas eu estou precisando de mais gente. Dá tempo ainda para eu expandir o meu negócio, para eu procurar o Sebrae, procurar orientação e, quem sabe, até alguém que tem uma boa ideia, mas ainda não sabe como empreender, procurar o Sebrae para empreender nesse final de ano? Claro, dá tempo sim, né? Não tem hora para empreender, né? O que a gente sempre alerta os empreendedores ou os potenciais empreendedores é que a atividade do planejamento ele tem que estar dentro, né, das suas rotinas. Então, quem quer abrir um negócio, se ele planeja bem antes, a chance desse negócio ter um sucesso é bem maior. Da mesma forma, quem já está em operação, né? Então, se ele consegue planejar melhor as suas operações, como é que ele faz uma abertura de mercado, ele consegue crescer com mais facilidade. E aí, taxas? Quem abre, porque todo mundo sabe que abrir um MEI é bem mais prático, bem mais rápido e bem menos oneroso, né? Uma taxa fixa ali de R$60, R$70 no máximo. E para um CNPJ? Quais são as taxas? É mais complicado, mas também não é tão burocrático assim, né? Não, assim, a gente tem que ter um pouco de parcimônia que existe uma certa burocracia quando a gente pensa na própria estrutura do Brasil, né? Não só a apuração dos impostos, mas algumas obrigações acessórias ainda tomam um tempo muito grande do empreendedor hoje, né? Mas, a partir da microempresa, ele precisa ter o auxílio de um contador que vai auxiliar ele também nessa etapa, né? Como é que ele faz essa apuração dos impostos. E aí, quais impostos depende um pouco da atividade econômica, se é uma empresa de serviço com SS, se é uma empresa comercial com ICMS, né? Mas aí o Sebrae também está lá para poder estar ajudando ele nessa construção e nesse conhecimento que ele precisa adquirir para tocar o seu negócio. E o importante, gente, é prosperar e contando com a ajuda do Sebrae, então, nem se fala, né? Fazer um Natal feliz para todo mundo aí. E eu queria agradecer aqui a sua participação, essas orientações e para a gente comemorar esses números tão positivos, né? Muito obrigada. Eu agradeço, Liz. Bom trabalho para você. Muito obrigado.